Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço aqui do pastor e professor Bonifácio. Com muita alegria que eu estou aqui no meu canal no YouTube, do professor Bonifácio, que também no Instagram, a gente coloca no Instagram também e coloca no canal no YouTube. Siga-me e aproveite essa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos continuar um assunto que nós já publicamos, a primeira aula, que é baseado no currículo paulista da SEDUC, da Secretaria de Educação de São Paulo. Eu sou professor de língua portuguesa da Escola das Lopes e hoje nós vamos tratar sobre literaturas africanas de expressão portuguesa. É muito importante esse estudo porque também temos um pequeno resumo sobre a história, sobre a história da África, de Portugal, quando tinha as colônias na África. Então, hoje nós vamos estudar sobre a literatura africana com o envolvimento da língua portuguesa, é claro, certo? Vamos então? Vamos lá. Primeiro, vamos conhecer um pouco a expansão do Império Português pela África, a ordem da expansão, como iniciou essa expansão que mais tarde resultou na independência das nações angolanas e africanas, ou seja, africanas que engloba Moçambique, Angola e tantos outros países que ficaram depois livres do domínio português. Mas começou com os portugueses chegando em Guiné. Chegaram em Guiné em 1446. E em 1460 chegaram em Cabo Verde. Os portugueses chegaram no continente africano, tá bom? Chegam em São Tomé e Príncipe em 1470. Em 1482, os portugueses chegam no Zaire, atual Angola, Chega a Foz do Zaire, que é Angola atualmente. Em 1498 chegaram a Moçambique, tá bom? Então essas colônias só tiveram acesso ao prelo, um tio de máquina de impressão, só em meados do século XX. Demorou anos para essas nações africanas terem acesso ao livro impresso. E elas só se tornaram país independente no final do século XX. Então demorou a libertação do povo da África, É possível afirmar que havia um tipo de literatura circulando nos territórios africanos? Sim, mas era uma literatura falada, oral. Não tinha uma escrita, não tinha uma uniformização da escrita nas terras africanas, certo? Então, o que nós podemos ver, primeiramente, que eu quero passar para vocês neste momento, é sobre a história da literatura angolana. A história da literatura angolana, que nós vimos que foi um período de muitos conflitos. O contexto da formação das nações africanas e a sua literatura que surgiu foi num contexto de grandes conflitos. Angola, depois de um período de luta, de guerrilhas, tornou-se independente de Portugal em 1975, apesar de Agostinho Neto, MPLA, ter assumido a presidência naquele ano. O processo de independência deu origem a um longo movimento de conflito, longo período de guerra civil. De um lado estava o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, e do outro a UNITA, o Movimento Nacional para a Independência Total de Angola, com sucessivas guerras civis. Foi terrível. Foi nesse período da independência, que começou as obras, primeiramente obras censuradas, pela colônia inicialmente, mas nas gerações de 1940, 1950, começou a ter a literatura de combate, que falava contra o domínio dos portugueses. Então, depois de muito tempo, é que houve independência, que houve o término da Guerra Civil. O MPLA, o Partido do Governo e a UNITA
prosseguiram com a hostilidade num país muito rico em matéria-prima, mas totalmente devastado por uma guerra fratricida, que, longe de cimentar a paz, lhe trouxe destruição, fome e grande mutilação da população. O flagelo da fome atinge diariamente essa população, que, apesar de alguma ajuda humanitária, continua a ter problema de morte pela fome. Nós encontramos um grande escritor, né, nesse período, literatura angolana, é o chamado Pepe Tela. Pepe Tela é o pseudônimo literário do escritor angolano Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, que nasceu em 1941. Então, a literatura angolana ou africana, né, de fala portuguesa, se deu e aconteceu num ambiente de extrema violência, de extremo sofrimento, porque tinha guerra civil e, mesmo nessa situação, surgiram então novos escritores não mais ligados à cultura europeia, mas à cultura africana. Pepe Tela é o pseudônimo então de um escritor muito importante, Arthur Carlos, que nasceu em 1941 em Benguela. Aos 17 anos, ele mudou-se para Lisboa para ingressar no Instituto Superior Técnico. Em 1962, foi para a França e depois para a Argélia, onde se licenciou em Sociologia. Em 1969, de volta a Angola, exerceu atividades guerrilheiras com o Movimento para a Libertação de Angola, né, o MPLA. E depois da independência foi nomeado vice-ministro de Educação, em 1975 a 1982. Ficou um bom tempo como ministro. Em 1980, recebeu o Prêmio Nacional de Literatura de Angola pelo livro Mayombe. Ele escreveu um livro muito famoso, Mayombe, em 1980. Ele recebeu um prêmio devido à escrita, lançamento desse livro, certo? É o escritor Pepe Tela. Em 1997, recebeu o Prêmio Camões, o prêmio literário mais importante para autores da língua portuguesa. Olha, tá vendo? Então, nós vimos que esse escritor, Pepe Tela, foi um homem de muito valor, de muita importância, até hoje, né, na literatura angolana. Ok? Muito bom. Nós temos aqui uma pequena poesia, né, da literatura angolana, falando sobre a guerra civil, a destruição dos povos angolanos. A Maria Alexandre Dascalos, e também o Barbeitos, são dois autores. Olha as duas poesias deles, que retratam esse período, certo? Vamos lá? Distraída na verdura, é a primeira poesia. Distraída na verdura, a graça branca repousa sobre uma pata só, falando do sofrimento dos povos devido à guerra, né? Vamos lá? Distraída na verdura, vamos repetir. É uma poesia de Arlindo Barbeitos. Arlindo Barbeitos. Distraída na verdura, a garça branca repousa sobre uma pata só. Apodrecido na morte, o soldado preto nem pernas tem. Falando das decapitações, das minas, bombas, né? Várias minas explosivas que detonaram a vida de milhões de africanos, inclusive deixaram milhares, até um milhão, muita gente com problemas de amputação. Foi triste demais. E também outra poesia de Maria Alexandre Dascalos, que ela fala sobre os anjos choram. O tema da poesia, os anjos choram. Uma cidade caiu e os homens perderam-se nos trilhos das casas agora desabadas. As mulheres de joelhos em cima do nada já não sabem rezar. Os anjos choram e o bálsamo de todas as feridas
não chega até nós. Olha que situação de tristeza, né? De dor. Aqui tivemos a parte 2 da literatura africana, literaturas africanas com fala portuguesa. Muito importante esse estudo. Que você aproveite, que você assista esse vídeo, que você faça inscrição no meu canal. Também você pode fazer, se inscrever no meu, seguir o meu Instagram, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E eu desejo aos meus alunos ótimas férias. Que os alunos possam participar, aproveitar bastante, descansar bastante, ter um período saudável, maravilhoso de férias, juntamente com os professores. Um bom descanso, um bom momento que precisamos de recarregar nossas energias, nossos pensamentos, nossas emoções, certo? Vamos fazer um período assim de descanso. Um abraço do professor Bonifácio.